Quando eu virei monstro em São Paulo, eu comprei esse livro. E aí foi quando eu falei, não, agora eu vou estudar esse livro. E aí foi quando eu estudei esse livro, foi que eu me senti, não, eu sou mesmo Agora eu sou. 2D, Agora. animador, porque Ah, agora eu entendo. Tipo, esse livro organizou as ideias. Porque, tipo, eu já animava, já fazia boas coisas, mas na marra. Tipo, eu fazia aquilo, sei lá como. Que me deu, breakdowns, smears. ah, Por que que você faz isso? O timing, tem que pensar no time, blá, blá, blá. Tipo, eu fazia essas coisas, mas não sabia por quê. Eu fazia porque eu via em outros lugares, sabe? Tinha muitas referências, assistia muita coisa frame a frame. E sem entender, para entender como é que os gajos faziam, mas não entendia a ciência por trás. estou a E aí ver. isso daí me organizou e aí eu comecei a dizer, não, sou animador 2D. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Dispensa. Desta vez aqui com este grande amigo André Leite. Olá. Um tipo excelente, muito querido, e que é um Creative Director, um diretor criativo, não é? E um animador 2D. Isso É mesmo, assim verdade. este é o teu level? É como eu me defino profissionalmente, sim. André, antes de mais, como é que é? Cresceu? Onde é que cresceu? De onde é que tu vens? Conta-nos aí Ok, é isso. assim um bocadinho. E aí esse era o meu medo de tomar a uma hora toda. Mas eu Ah, vou não! tentar, eu vou tentar resumir. Exato. Eu vou tentar resumir. Pronto, vim de Fortaleza. Antes de entrar na área, eu fiz muita coisa. Ok. Eu tenho Trabalhei. aqui algumas coisas, já vamos. Mas não quero o Eu, trabalho, eu quero vou, antes ainda. Pronto, Ah, desculpa. eu cheguei, eu primeiro trabalhei em loja de skate, consertei telemóveis, depois trabalhei em loja de tatuagem. Cresceu Fortaleza mesmo, nasceste em Fortaleza? Sim, nasci em Nasceste em Fortaleza, até Fortaleza. os 25 anos estive em Fortaleza. Ok, e até aos 25, ok. E depois, e então tu lá, como é que é? Havia background artístico? Não tinhas background artístico? Não Ah, sim. havia, porque eu sempre fui, desde os meus 14 anos eu me envolvi com a cena de música na cidade, então tipo, eu ajudava os meus amigos a fazer clipes musicais, Ah, ok, ok. eu sempre participava das oficinas de artes gratuitas que tinham, relacionadas a qualquer coisa, direção de fotografia, a pintura, tipo, crítico de quadro, crítico de cinema, eu fazia tudo isso, eu adorava fazer esse tipo de coisa. Tinha uma cena lá na minha cidade que era o Casa Amarela, que era só Ah, focado nisso, e os cursos eram gratuitos. a E eu, sério? e eu nunca tive grana, mas aquilo eram pequenos workshops de 2 semanas e tal. E você ia e ficava tipo 2 semanas assistindo filme para julgar fotografia. Ou então 2 semanas para entender o que era o trabalho do crítico de cinema. Ou então como é que construía um roteiro. E eu fiz Mas vários desses cursos isso era promovido por quem? pelo Pelo Estado. Estado. Pelo Estado. Casa Amarela ainda está lá. É uma Ah, cena. é? Continua a fazer Continua, workshops? continua a fazer workshops e essa cena mais cultural, visual, Mas isso é das artes tipo, como é que tu visuais. concorrias a esses workshops? Era. Não, isso era. Aparecia os editais, você se inscrevia, se você se inscrevesse a tempo, tivesse vaga, você fazia os cursos. Eram vários cursos, tipo, às vezes não dava por causa do horário da escola, era o que Ah, desse. ou seja, mas tinha requisito de idade? Como é que é? Tinha o quê? Requisito de idade? Não, De idade? não, não, tinha que saber ler e escrever, se calhar. Pois, está bem. Pois, não, mas é Yeah. isso, é, ok. Mas era pra qualquer um, porque eu fiz, tipo, com 15 anos eu comecei a fazer esses cursos que tinham lá. Ah, fixe. E aí eu fui, tipo, me achando, porque eu já fazia os clipes, e aí eu trabalhei numa emissora que era tipo um MTV do Nordeste, porque tinha MTV Nacional e tinha essa outra TV que era a TV União. E como eu entrei nessa TV União, foi onde eu meio que me achei, que eu falei, não, isso aqui é o que eu quero fazer, audiovisual. E, e aí todo curso que aparecia relacionado, que era gratuito, eu fazia, porque na época eu não tinha Kita. A Não gente só tinha. fazia coisas gratuitas, mas se eu pudesse eu tinha feito, sei lá, uma faculdade de cinema, alguma coisa do tipo, porque quando eu entrei na TV, aquilo era só clipes em loop. E eu assistia aquilo e ficava pensando, meu, como é que os caras fazem isso? Como é que. E aí eu comecei a aprender a editar e comecei a aprender, pá, se eles editam assim, eu vou fazer assim também. E, tipo, queria entender a ciência da coisa, mas fui aprendendo meio que na marra, Ok. no, sabe, tipo, meio que Pois, não. forçado. E esses cursinhos foram que me ajudando a botar as ideias na cabeça, mais ou Boa. menos. Tipo, organizar Ok. o que é que era realmente editar, o que é que era realmente cinema e tal. Boa. Fixe, Yeah. altamente. Isso Eh, tudo em Fortaleza ainda. tudo ainda Tudo em em Fortaleza. Fortaleza. E novo, não é? Por 15 anos a fazer já esses É, cursos.
E O que é que te foi entre ali motivava? entre os 15 e os 20, né? Uhum. E o que é que te motivava a fazer os cursos? Era tipo, tu tinhas alguém na família relacionado com arte também? Ou Zero. zero? Eu queria era sair daquela vida. Pois, está bem, fair Eu enough. queria era, tipo, sei lá, eu sempre me vi. Pá, eu sempre assisti coisas de fora e séries de fora, americana e tudo. Eu sempre quis sair de Fortaleza. Não que pra sempre, mas eu sempre via que o mundo era maior. Eu sempre achava que, tipo, Fortaleza não ia suprir a minha profissão até. Porque, tipo, era uma profissão muito nova. Quando eu deixei de ser editor e virar motion design animador, eu era barra, porque eu era, tipo, colorista, era também editor. E eu sempre achava que, tipo, eu só vou conseguir ser mesmo animador a sério se eu sair daqui. Um tempo, se eu tivesse ficado mais um tempo, eu tinha conseguido, porque a coisa se internacionalizou e tudo Ah, ficou mais pois, fácil fazer online, trabalhar claro. remotamente. Mas na época não, tu tinha que estar num estúdio grande ou para poder ter acesso a uns trabalhos mesmo, desafios mais Sim, sim. complexos e tal. E aí eu pensava, sabe, não, vou ter que ir para São Paulo, tenho que ir para outro sítio. Então eu sempre achei que Fortaleza era pequena nessa área. Hoje em dia eu já não vejo, hoje em dia eu já vejo que tipo qualquer lugar que você esteja dá para fazer animação. Geografia não é mais um empecilho, né? Pois. Ok, diz-me uma coisa. Tu depois foste para São Paulo. Fui para São Paulo. Ok, e com que idade? Fui para os 25 aí. 25? Yeah. Antes eu ainda vim aqui, em 2012. Ah, foi vieste cá antes? Ah, então, Eu conta-me. vim aqui em 2012, já tinha conhecido a minha esposa, a Agatha Ah. portuguesa, e eu vim tentar aqui, Ah, pois tu conheceste a Agatha em que Fortaleza. também está o Vida na Dispensa. Vou Pois por está, pois aqui. está, pois está. Em 2012, estavas em Fortaleza, não tinhas saído de Fortaleza, mas sabias que o mundo era maior. Eu já tinha viajado pelo Brasil, feito conhecido Rio de Janeiro, São Paulo e tal. Mas quando eu fui em São Paulo, assim, mais ou menos em 2010, eu já olhei para aquilo e falei, não, eu quero vir trabalhar para cá. Quero vir trabalhar para cá, porque eu olhava para aquilo e era tipo, ah, aqui eu vou conseguir trabalhar com marcas grandes e fazer trabalhos que eu não consigo fazer em Fortaleza, que eu não tenho acesso em Fortaleza. E eu fiquei assim uns 2 anos nisso. Aí a Agatha apareceu em Fortaleza, ficou cerca de um ano. E aí a gente pensou, pá, vamos tentar voltar para Portugal, tentar alguma coisa. Aí a gente veio, ficou aqui 3 meses e ofereceram alguns trabalhos, mas era tipo pior que no Brasil. Aí eu falei, não, se é para receber menos que no Brasil, eu prefiro voltar para o Brasil, mas em vez de Fortaleza, vamos para São Paulo. E aí fomos os dois para São Paulo, ficamos lá 4 anos. Aí depois foi o Brasil que começou a ficar meio esquisito, com crises políticas, e a gente já não via mais. Em 2011 eu vi o Brasil crescendo, assim, tipo, tinha uma prospecção que aquilo ia ficar muito bom. Em Ah, 2016 começou a ficar mais negativo. Que ok, tipo, ah não, isso aqui não tá tão bom não, vamos tentar na Europa. E aqui tava melhorando as coisas. ok. Em 2016, inclusive, foi quando começou a aumentar as rendas. Ah, E aí a gente veio pra cá, e aí eu já estava mais confiante tanto no inglês, como já tinha feito alguns trabalhos internacionais, e quando eu cheguei aqui eu foquei em carreira internacional. ok. Trabalhei um tempo em Portugal, mas já estava assim trabalhando 50% para Portugal e 50% para fora. Ah, E aí eu já me sentia a confiança de tipo, eu prefiro tá aqui, ter uma qualidade de vida um pouco melhor e poder trabalhar para fora. ok. Olha uma coisa, mas tu enquanto estavas no Brasil, portanto, ainda se calhar, a referência que eu tenho aqui é 2010, 2011, portanto, se calhar aqui ainda não havia Ágata para já, Não, 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 mas a Agatha em 2012. o tipo de trabalho que tu fazias era. Quer dizer, antes disso, até eu tenho aqui na educação Impacto da Tecnologia, Yeah. é uma escola Sim, isso já foi em São Paulo. já foi em São Paulo, portanto, já Yeah. quando daste para São Paulo. Depois o Inspiratório também, o curso da Vinci também, Também foi em também em São São Paulo. Paulo. Adorei que tu tinhas aqui o autodidata. Foi Cursos autodidata. Esse é o André Kramer, do YouTube. Ah! Foi o meu curso autodidata, foi onde eu comecei a mexer no After. Nice. Hey, what's up? Andrew Kramer here for VideoCopilot.net, and welcome back to another very exciting tutorial. Today, we're going to be taking a look at creating some cool sci-fi weapon effects. So, let's go and take a look at what we're going to be creating. After Effects 5, E gosto nem de depois, falar. e depois um Centro Universitário de Belas Artes de São Paulo. Sim. Isto é o quê? É um curso? Um curso também de direção artística. Ok, ok. Ah, eu tinha aqui ilustração? Não. Era Cruzado. era Barra. Illustrator e Photoshop. Ah, ok, ok, Yeah. ok.
Pronto, e portanto, isso tudo no tempo que tiveste, quando foste para São Paulo, portanto, foste para São Paulo. E continuei 100%. fazendo a mesma cena que eu fazia em Fortaleza, que eram pequenos cursos. Por acaso, esses aí chegavam a 3 meses ou assim. Em Fortaleza ainda eram menores. Mas eu continuei fazendo a mesma coisa, que era tipo assim, eu não tinha faculdade de animação. Eu acho que agora já deve ter. Mas na época que a gente estava lá, tipo, tinham cursos de animação que você fazia de 1 ano, 2 anos, mas também era muito caro e eu não ia conseguir trabalhar e fazer o curso ao mesmo tempo. Então eu sempre escolhi fazer esses cursos curtos que eu conseguia manter. Claro, E fazer vários. Aí nem deve estar todos, deve estar alguns que eu fiz. Pois. Mas eu fiz muitos em São Paulo, tipo, tudo que era workshop que aparecia, eu ia Fazias. ia fazendo. É como se eu tivesse feito uma faculdade, só que um monte de pedaços. E eram maioritariamente online ou também presencial? Não, nessa época aí não tinha online, era muito raro ter cursos online. Era só os Presencial. tutoriais do Portanto, YouTube. também fazias pontos, também conhecias pessoas, Conhecia pessoas, às vezes arrumava um trabalho, assim. Pois. E não só, também para depois conhecer a evolução de cada um. Não sei se hoje em dia te dás com pessoas desses cursos ou não. Ou se as pessoas depois... Não, conheci pessoas que a gente ainda se fala na carreira e tudo, mas são poucos, viu? Pouca gente continuou. Não ficaram tão bons quanto tu. Não. Muita gente, eu acho que saiu mesmo da área, tipo, não... Estou a perceber, pois, claro. Tipo, cansou Sim, como daquilo. é também uma coisa um bocado Yeah. volátil às vezes, pode ser. Pronto, outra coisa, aqui, e eu acredito que isto não é só São Paulo, mas também, eu tenho aqui muitos trabalhos a nível da campanha política, já a Ágata também na altura também falava, de certeza que não são trabalhos muito, que tenhas muita vontade de falar, mas eu tenho uma curiosidade Tem por isto. história, porque isso foi meio que me... Eu tava falando da faculdade agora, dos cursos esporádicos, e isso foi tipo uma pós-graduação, porque foi o que me fez ficar rápido e ágil e achar soluções rápidas para as coisas. Porque aquilo era assim, eles te contratam... Agora já não é mais, eu acho que com AI e com essas coisas, agora as campanhas já devem estar diferentes, tem outra estrutura, mas na época, quando eu comecei, em 2012, foi a primeira, era tipo um super show, assim, era tipo as campanhas políticas no Brasil para governador, era tipo um super show, tinham grandes investimentos, ele transformava aquele programa eleitoral num programa mesmo assim de domingo à tarde, sabe, era com tudo, com drones e muito investimento e croma e 3D e tudo, tipo, eram uns programas, se vocês assistirem os programas vocês vão ficar impressionados, que tipo, é uma peça cinematográfica, tipo, os gajos pensavam naquele roteiro e botavam várias técnicas, slow motions e tudo que você imaginar, eles usavam naquelas peças para tornar o programa mais atrativo e ganhar voto. Claro. Então, tipo, era mesmo assim, equipes de 8 pessoas, sabe, trabalhando de domingo a domingo durante 2 meses. Então era o que? Tinha que ser tudo muito rápido, as soluções tinham que ser muito rápidas, tu tinha que fazer muito rápido, era muito trabalho, e se tu se enrolasse, tu acabava trabalhando mais, então tu tinha que ser bom e inteligente como tu fazia as coisas, pra tu não ter que ficar virando noite sempre. E pronto, eu acho que foi aí que eu peguei, tipo, comecei a anotar os atalhos e colocar do lado do computador para ficar cada vez mais rápido. Aí pronto, já aprendi esse atalho, outra lista de atalhos, para ficar uma máquina mesmo. E eu acho que isso, na época eu sofria muito, reclamava, mas isso hoje em dia me ajuda muito porque eu não tenho medo de testar. Pois, eu sou tão rápido que eu faço tipo 5 testes e tipo, ok, já vou pro que eu mais gosto. Sim, então sim. A cena de me deixar rápido no after me ajudou a fazer coisas boas e perceber que o bom você tem que suar. Pois, claro. Suar um bocado, sabe? Para chegar Pois. e ver os resultados, e testar, e motion tests. Testar. Testar e ver o que é que fica realmente fixe. Nessa campanha eu também aprendi, eu tive um companheiro lá, o Ricardo Dutra, que me ajudou muito em, tipo, entender que aquilo é uma linguagem e que tu tá, na verdade, falando. E que não é só animar bonito. Tu tem que animar uma coisa que reforce a mensagem do vídeo, né? E tipo, eu acho que essa cena me ajudou a entender mais que a animação, na verdade, tu tá comunicando, né? Tu tem que falar alguma coisa, em vez de ter que fazer um tutorial de 3 horas com um negócio incrível, com uns 3D, não, às vezes é melhor comunicar bem do que fazer uma cena bem complexa. Claro. E mesmo para comunicar bem, às vezes tem que fazer 10 versões para chegar naquela. Pois, claro. Sabe? Então, Sim. o trabalho às vezes acaba sendo o mesmo de tu fazer uma peça super complexa, em vez de fazer uma que comunica super bem. Tipo, às vezes tu perde o mesmo tempo. Sim. Pois, ok, deu-te esse ensinamento para depois Sim, para enxergar que eu acho que eu estava meio perdido até na época. Tipo, eu só pensava em ganhar mais know-how técnico. Pois, mais claro. know-how técnico, aprender cinema 4D, aprender After, aprender Illustrator, aprender, sabe, know-how técnico, e esquecia essa parte da comunicação. E eu acho que essa cena das campanhas me ajudou a ficar rápido nisso.
Olha, há uma campanha que eu tenho aqui, que não sei se a Ursa Maior Filmes era esse, não era? Pronto. A Ursa Maior Filmes foi minha última produtora que eu trabalhei em Fortaleza. Porque há lá um vídeo do governo do estado do Ceará. Isto foi alguma coisa que possas ter feito? Não. Provavelmente. Moro num lugar onde o vento da mudança não para de soprar. Moro num lugar onde a luz das ideias estão sempre a brilhar. Moro num lugar onde o presente encontra o futuro, onde a distância não é mais um muro. Moro num lugar que nasceu para se conectar. Ceará, a porta de entrada e saída do Brasil. Pronto, é só para pôr aqui como exemplo, porque achei o vídeo realmente tem os drones e tem as... É uma superprodução, é uma superprodução. Os caras gastavam muito. Gastavam muito mesmo. Ok, ótimo. Pronto, e então, essa fase toda, isso também aposto que obviamente fazias porque te pagava também e não, também ajudava a fazer isso os era cursos. literal, era por causa da grana, lógico, porque era tipo assim, você em 2, 3 meses você tirava o dinheiro de um ano. Então, quando eu fazia campanha, depois eu tirava uns 2 meses de férias. Eu ia viajar o mundo, ia pra Patagônia. Teve uma vez que eu e a Agatha... E aí, eu já tinha feito isso umas 3 vezes, e quando foi a terceira vez, eu e a Agatha falando, vamos juntar um dinheiro a sério e fazer uma viagem a sério. E aí, a gente fez uma de 7 meses. A gente depois... Eu e ela fizemos campanha. Lá também tem um segundo turno, que você consegue ganhar dinheiro no primeiro turno e no segundo turno. Então, no total, dá quase uns 3 meses. Aí a gente juntou uma grana muito boa e depois eu e ela fomos embora de São Paulo, ficamos 7 meses viajando e depois viemos pra cá. Maravilha. Então, tipo, pra mim, eu acho que ainda aí, além de ficar rápido e do conhecimento e tudo, essa cena das viagens também me ajudou muito na minha formação, como pessoa e como profissional também. Pois, claro. Pois, então, acabou também por dar essa consequência depois também E antes disso, eu não me imaginava fazendo esse tipo de coisa. Pra mim era uma cena, viajar ao mundo assim, era uma cena muito distante, sabe? Era tipo, só quem é muito rico é que consegue fazer isso. Mas depois que eu tive acesso a esse dinheiro, eu vi que o mundo era... Ainda sobrou? Ainda há sobras? Não, eu gastei tudo. Não, estou a brincar. Mas, ok, e tu aí também uma pergunta, porque nesses trabalhos a pessoa faz tudo, não é? És um faz tudo. Pronto, na campanha era generalista. Pois é isso. Editar, era motion, era rotoscopia, era traqueamento, Quando eu fui para São Paulo, eu saí de Fortaleza assim. Eu era um gajo que trabalhava em produtora e as pessoas não me chamavam de motion, me chamavam de editor. E eu fazia muito mais correção de cor, animação de texto, esses vídeos tipo de supermercado, que tem os produtos e os textos e tal, animar logotipo no final. Eu fazia muito mais essa parte do que edição propriamente, porque eu pegava um comercial de 1 minuto e editava aquilo em umas horitas, 15 cenas, tipo, é curto, né? E o trabalho maior era fazer uma transição, fazer uma abertura, aí tem um texto que entra, tem um tracking, e mesmo assim o pessoal lá me chamava de editor. Começaram a me chamar de motion designer quando eu fui para São Paulo, e começou a aparecer trabalhos que eu tinha que fazer do zero, tipo, a malta só me aparecia com roteiro, e eu tinha que criar as artes, e animar tudo. E aí foi a minha transição. Pois é, porque há uma transição evidente aqui quando se vê os projetos do LinkedIn, de onde tu passas para realmente, pronto, aqui um all-arounder, motion, pós-produção, edição, sei lá, tenho aqui uma data de coisas, não é? E pequenas animações, mas pronto... Post and VFX aqui também tenho uma coisa. O After Effects era uma mãe. O After Effects é uma mãe, ele faz tudo, né? E portanto, de repente entras aqui já mais já mesmo na animação, quase puramente 2D, mas pronto, mas com toda a aprendizagem vinda de trás do After Effects e tudo mais, portanto, e dessa rapidez e tal e tal. Portanto, quando é que tu vens para Lisboa e te estabeleces aqui em Lisboa? Pronto, aí depois já que quando se dá uma grande alegria na tua vida, se não me engano, não é? Foi no mesmo tempo, conheceres-me. Foi, com certeza. Foi logo quando eu cheguei em Lisboa, ele foi
Então isso é o quê? É 2017? Setembro de 2017, eu acho que a gente deve ter se conhecido em outubro. Vinhas tu da Patagónia? Não, Não, essa eu vim da Índia. Tava no Sudeste Asiático. Essa desculpa. foi a viagem de 7 meses. Foi que a bom. gente Pois, ficou exato. 7 meses viajando e depois América Latina, Sudeste Asiático, depois se estabeleceu aqui, mas a gente ia pra Irlanda. Só que quando chegou aqui, família da Ágata, os amigos da Ágata, a gente já tinha viajado, tava 7 meses viajando, a gente foi ficando aqui. Eu falei, não, vou mandar uns e-mails. Mandei uns e-mails, responderam, comecei a trabalhar, tô aqui até hoje. Pumbas. E, ok, pronto. E aqui, quando tu chegaste, na verdade, já só fazias motion, já só eras tipo... Pronto, só eu já tinha fazer comprado o Animated Kit Survival. Em São Paulo, já tinha comprado eu comprei esse pronto, quando eu virei motion em São Paulo eu comprei esse livro. E aí foi quando eu falei, não, agora eu vou estudar esse livro. E aí foi quando eu estudei esse livro foi como eu me senti, não, eu sou mesmo Agora eu 2D, sou, agora... animador, porque agora eu entendo. Tipo, esse livro é meio aquelas que eu tava falando dos cursos separados, me botou as ideias, organizou as ideias. Porque tipo, eu já animava, já fazia boas coisas, mas na marra, tipo, eu fazia aquilo sei lá como, meu. Pois, eu assistia referências. Sem o conhecimento está solidificado mesmo. Mas tipo, aqui me deu breakdowns, smears, por que você faz isso? O time, tem que pensar no time, blá blá blá. Tipo, eu fazia essas coisas, mas não sabia por quê. Eu fazia porque eu via em outros lugares, sabe? Tinha muitas referências, assistia muita coisa frame a frame. Para entender como é que os gajos faziam, mas não entendia a ciência por trás. E aí isso daí me organizou e aí eu comecei a dizer, não, sou animador 2D. Boa. E aí quando eu cheguei aqui já era isso, era só animador 2D. Mas por acaso, quando eu ia pros estúdios, acabava tendo que fazer outras coisas. E aí eu acho que eu conquistava um pouquinho mais porque eu dizia, beleza, manda, eu faço, recortar um chroma, fazer um tracking. Tipo, eu dizia, tem que falar com não sei quem. Eu falei, não, deixa, eu faço, meu. Tipo, eu não tinha, sabe? Sim. E aí eu acho que isso me ajudou um pouco aqui, de ser mais versátil. Ok. Pronto, começaste a trabalhar aqui em Lisboa como freelancer. Como freelancer. Inicialmente com a Nebula. Foi o primeiro cliente? Meu primeiro cliente aqui foi a Nebula. E tu, mas tu, quer dizer, como é que era? Como é que estavas a conhecer? Instagram? Rapaz, de repente estás num mercado completamente novo. Bem, sei que, pronto, a Ágata também... A Ágata sabia alguns estúdios e ela me indicou e eu fui atrás dos e-mails, mas eu fui mesmo no old school de ir atrás de estúdios em Lisboa. Fui achando uns estúdios e ia mandando e-mail. E foram respondendo. Aí respondeu, a Nebula foi o primeiro a responder, depois começou a responder algumas agências, depois respondeu mais uns 2 ou 3 estúdios. E aí eu fui emendando com outro, tirando que eu também estava mandando para estúdios internacionais e clientes internacionais e comecei a fazer esse mix de trabalhar também. Outros europeus também, e para o Brasil também fazias? Para o Brasil eu parei porque na época o real começou a desvalorizar muito. E um dos motivos que a gente saiu do Brasil é porque a profissão não era tão valorizada. Pois, na época, tipo, o que pagavam aqui, que era pouco já, no Brasil ainda era tipo metade. E eu acho que hoje em dia é engraçado, que hoje em dia está começando a se igualar. Tipo, o Brasil está começando a ficar muito caro e os valores de lá estão começando a ficar igual aqui. E se calhar daqui a um tempo eu vou voltar a prospectar para o Brasil. Tem que dar mais, quem dá mais é onde eu vou. Mas é verdade. Eu não quero falar nenhuma palavra suja, mas não, a gente se vende pro... Não, mas enquanto for só igualado, tudo bem. Quando o Brasil começar a pagar mais, aí é que... Mas é mesmo isso, tipo, a cena que, por exemplo, aqui, quando eu começou a aparecer trabalhos para fora, eu aceitava os trabalhos de fora e acabava tendo que recusar alguns daqui. Porque lá fora as diárias eram muito altas e eu não podia recusar. Claro. E é a mesma coisa, tipo, se lá eles começarem a chegar no que estão pagando aqui ou em outros lugares, eu vou acabar também... Pois, a pessoa vai apontando para o mercado, claro, para o mercado que melhor valoriza o trabalho, isso aí. Mas eu ainda continuei, assim, com os 2 clientes do Brasil por um bom tempo, que pagavam ficha e gostavam do meu trampo.
Brasil tinhas, se calhar, uma vida de trabalho um bocadinho cansativa, porque noitadas e também quando você é mais novo também há uma Não, me colocava nessa situação, eu aceitava. Podia, pronto, agora a minha pergunta é, depois chegaste a Lisboa e sentiste que tinhas que fazer a mesma coisa ou nem por isso? Muito raro, muito raro. Eu acho que aqui a malta sempre tentou fugir, sempre tenta não fazer noitadas e tudo, pelo menos na minha experiência, mas comparado ao Brasil, eu teve noitadas aqui, eu já tive que fazer noitadas algumas vezes, inclusive há pouco tempo atrás eu tive que fazer um trabalho, mas era mais respeitoso, parece que no Brasil parece que isso já estava no contrato, sabe? Parece que quando a pessoa te chama já tá tipo, olha, vai ter que virar à noite. Aqui não, aqui tem mais tato, as pessoas avisavam, às vezes pagavam um extra, ou então tu tem essa margem para pedir um extra. E eu sentia que, na época, no Brasil era meio tipo assim, não, você já tá suposto que é para virar à noite e tudo, sabe? Pois. E eu acho que aqui tem um respeito maior, que é tipo, por exemplo, lá acontecia muito dos gajos mandar ajustes ao final do dia e tipo, quero para amanhã de manhã, sem explicações. Aqui quando acontece isso, a malta ou pede desculpa, ou diz que tem um extra, ou então avisa mais cedo, olha, a gente só vai conseguir mandar. Sabe, eu acho que quando eu cheguei aqui eu senti essa cena do tato ser diferente, da profissão ser mais valorizada. Lá era muito faz a força e tem que fazer e recebia. Pá, eu sei que parece um pouco de ego, mas recebia poucos elogios. Eu acho que aqui a cena dos elogios me deu uma cena boa coisa, que tipo, aqui tudo que eu fazia, não tudo, mas muita coisa, a malta, pá, isso tá fixe e tal. Lá parecia tudo que era obrigação, sabe? Estou a perceber, Eu não sei pois. se eram as experiências dos locais que eu tive, porque pode ter sido isso também. Sim, Não claro, tô dizendo que depende todo o das mercado pessoas. lá é assim, né? Pois, Mas claro. eu passei por lugares que era assim. Eu passei por lugares fixos também, que a malta incentivava, boa e tudo, mas quando era um trabalho grande, eu sentia meio que isso, que era só tipo obrigação e que todo mundo é descartável, sabe? Estou a Aqui eu perceber. sentia um pouco mais valorizado. E a cena da segmentação também, que tipo, se era pra chamar de fazer motion, é pra fazer motion. Se tem que fazer um tracking, as pessoas já conversam contigo, então faz isso, eu tenho que chamar outra pessoa lá. Não, já era isso. Faz. Editor Pois. faz tudo. Pois. Sabe? Mas isso, 2017, malta. Eu acho que, se calhar, espero que as coisas tenham mudado pra lá já. Pois, entretanto, exatamente. Ok, então, tu depois trabalhaste aqui com alguns projetos em Portugal, não é? Ainda durante algum tempo. Muito. Com a Dialog também. Com a muito com a forte em Dialog. 2D. Mas também começaste depois também a trabalhar para... Ou já tinhas clientes de fora, tipo... Eu sei que trabalhas com outros mercados também, para além do europeu. Eu tinha uns clientes de fora, mas eram menores. Tinha um cliente na Espanha, e tinha um na Alemanha, e tinha um nos Estados Unidos, mas eram clientes menores. Mas a partir ali de 2019, eu comecei a ser contactado por estúdios mesmo grandes, assim, de LA, de Los Angeles. E aí eu comecei, pronto, a mais focar em mandar coisas para eles e trabalhar com eles, mas... Ok. Eu tenho aqui, por exemplo, Laundry, Cream Studio, The Booth, isto é... O The Booth é Canadá. É Canadá? Ok. Mas esses são meio que eu trabalhei com mais rotina, E aqui mais vezes. são os tais estúdios onde já se vê que o título é Motion Designer e já é animação de personagens, animações 2D. Tenho aqui, por exemplo, lá está com a Laundry, animações para os tutoriais da Uber, como chamar o carro. Com muito personagens. Nossa, esses vídeos aí foram... Nossa, era muito personagem. Pois, que aquilo tem imensas pessoas, não é? Não. Aí, tipo, muita gente andando de bicicleta. E era tudo, tipo, tutoriais de como os motoristas tinham... Os cuidados que eles tinham que ter, né? Até se calhar eram coisas internas, mais do que... É pra quando o gajo vai se cadastrar no site, aí ele vê os vídeos pra entender as regras e o que é que ele tem que respeitar os ciclistas, os pedestres e tudo e tal. E esse vídeo teve que fazer não sei quantas línguas em árabe e tudo teve que adaptar. Foi um trampo do caraças. Mas foi fixe. Foi uma experiência muito fixe. Que fixe. Ok, e depois, tu entretanto, portanto, já estás aqui com o nome estabelecido. Há uma coisa que tu fazes também que eu me apercebo na altura, pronto, quando chegaste a Lisboa, quando te conheci, que é, tu também pões making-offs. Tipo, making-offs é... Making-offs, Breakdowns, assim aqui é breakdowns. E isso também te ganha, também te dá algum following, ou não? Eu não gosto de redes sociais. E eu vi que eu tinha que fazer redes sociais por ser freelancer. Por conta de uma cena que uma amiga minha, Liana, falou pra mim uma vez, que é quem não é visto não é lembrado. E aí eu comecei a pensar nisso, que tipo, às vezes estava dando umas quedas no meu... De pessoas me contactar para fazer trabalho, e eu pensava, pá, isso é porque eu sou freelancer e as pessoas não estão me vendo. Ficava com isso na cabeça. E aí eu
via outras pessoas fazendo esses breakdowns e tendo bué likes. E eu falei, pá, eu tenho bué trabalhos, vou fazer isso, vou gerar esse conteúdo aí de graça para essas redes sociais. E aí gerava esses conteúdos e aquilo me dava, tipo, 6 mil likes, assim, sabe? E começou a aparecer pessoas do nada, me mandando e-mails. E aí eu falei, pá, então deve ter a ver com essas divulgações que eu faço aqui no Instagram e tudo. E eu comecei a tornar isso uma rotina, né? Fazendo mais, fazendo Divulgar mais. o conhecimento. Porque chegava pessoas orgânicas. Divulgar o conhecimento e também mostra. Eu acho que a malta gosta muito dessa cena tutorial e ver como se fosse making-off de filme, só que um making-off da animação, né? Eu acho que é tipo, a malta vê aqueles wireframes e acha tudo aquilo muito engraçado e diferente, né? Eu até, uma altura, também fazia e percebia que mesmo pessoas que não estavam diretamente relacionadas curtiam ver aquele processo. Tipo, umas pessoas totalmente fora. E eu acho que clientes chegavam, até hoje chega tipo uma pessoa que eu nunca mandei um e-mail para mim. E eu tenho certeza que é por causa das coisas que eu faço nas redes sociais. É um bocado agora aquele efeito que às vezes vemos nos vídeos, por exemplo, aparecem muitas coisas de carpintaria, então eu vejo, sabes? Sim. Se calhar é um bocado esse efeito. Sim, eu realmente sim. fico lá a ver aquilo. Sim. E aquilo que eu faço ainda é meio assim, porque você tem um manual de como fazer aquilo. É tipo, tem uma piadinha no começo, aí depois você faz, sabe? Só que eu já acho isso, as redes sociais botando você para trabalhar gratuitamente para eles, sabe? Eu sou um pouco contra isso. E aliás, eu faço isso, essas sendo as minhas redes pessoais, eu parei de postar, ou posto com muita pouca frequência há muito tempo já. E eu foquei nas minhas redes profissionais. Então, se for para postar, a minha vida virtual vai ser aqui nas redes profissionais. E aí eu tento ficar gerando esse conteúdo. Mas mesmo assim, eu acho que você está trabalhando de graça para as empresas. Sim, tipo, supostamente é um uma troca. win-win. Supostamente é uma troca, mas Já te deu. já me deu alguns trabalhos e tudo. É. Mas você tem um manual de como você tem que fazer aquele conteúdo, para aquele conteúdo gerar mais views e mais coisas, eu já acho passa um limite ali de tipo, pá, não tô trabalhando para você. Não, pois, claro. Eu vou fazer aqui. Pronto, mas se você quer ter mais visualizações, você faz assim, pá. Claro. Tu também tens um Gumroad com fecheiros, alguns gratuitos, outros mais complexos que até que têm um valor simbólico, pelo que percebi. E sentes que há adesão, as pessoas aderem a esse... Sim, a malta baixa. Eu acho que muita gente baixa só para ver como é que foi feito o projeto, né? Eu acho que é fixe. Eu não tenho muito a perder, são projetos pessoais que eu faço isso. Sim. E eu coloco aquilo para ver se, de vez em quando vem alguém pergunta, como é que tu fez e tal. Aí eu, em vez de explicar como é que eu fiz, eu faço o Gumroad, coloco lá o projeto e tá aqui, se quiser ver como é que foi. Pois claro, ótimo. Tenho que brincar com minha filha, ou buscar ela no colégio. Exatamente. Agora não tenho muito tempo para isso. Vê lá o After Effects. Fair enough. Ok. Entretanto, há aqui um estúdio que tu tens aqui, mas que eu sei que é mais do que só um estúdio para o qual trabalhaste, a Cartel. Sim. Que foste sócio, começaram aquilo juntos, eras o diretor criativo, portanto aqui ainda o outro, provavelmente já tinhas sido diretor criativo em algum projeto ou outro, mas aqui foi um desafio uma posição sério. mais a sério, exatamente. Sim. E também, por isso, essa posição mais séria, talvez, o que é que eu sei que tu sentiste? Isso foi 2020, foi quando mesmo a gente estava achando que o motion estava numa curva muito em crescência, né? Pois. Tipo, em 2019, 2020, estava com essa ideia. E eu já tinha bastante tempo essa ideia, mas nunca botei para frente. Apareceu essa pessoa, o sócio alemão, e a gente fez alguns trabalhos juntos, já com essa pegada de direção criativa e tudo, e a gente pensou, já estamos aqui trabalhando junto, vamos fazer uma cena. E aí a gente fez, só que eu senti falta de mais um partner, e aí foi onde entrou a Agatha, a minha esposa, a gente se juntou os três e começou a fazer trabalho, e aí quando deu fé apareceu uns clientes mesmo grandes, tipo a Milka. Ich bin in China geboren und mit 7 Jahren nach Wien gezogen und lebe jetzt zwar seit 10 Jahren in Berlin, aber habe noch immer so ein bisschen Struggles mit, wo ich herkomme. Zum Beispiel mit meinen Großeltern. Ich hatte mit denen Sprachbarrieren, kulturelle Barrieren, wenn ich zu Besuch war in China, und ich konnte mich einfach nicht unterhalten. Aber Essen war immer so der Moment, wo ich ein bisschen das Gefühl von Frieden hatte, aber auch wo ich die meiste Verbindung hatte. A gente fez aquele trabalho e eu fiquei tipo, uau, isso vai. Só que no final eu vi que eu preferia, depois que a minha filha nasceu,
Aliás, foi boa a experiência durante o tempo, eu aprendi bastante, tipo, estar em contato com o cliente, fazer muitas calls com o cliente, ter equipe grande, de 8 pessoas, 10 pessoas, só que aquilo me tomava muito tempo, e eu era muito... Eu só pensava no estúdio, eu não pensava mais em mim, e depois que minha filha nasceu, eu queria ter mais tempo para mim, e eu pensei, não, eu vou deixar o estúdio e vou ter mais tempo para mim e investir mais na minha carreira profissional do que... E é para a família, e a família E a também, família. claro. Pronto, para mim foi o meu move. Eu achei melhor. E eu acho que foi um bom move, porque tipo, eu tenho trabalhado com estúdios Bed of Fish de lá pra cá. Mas eu acho que era uma experiência que eu tinha que ter. Tipo, sabe, ser dono de um estúdio, ver como é que é, e tá naquela posição. E perceber, não, isto afinal não é bem. E é meio paradoxal, porque quando tu tá na posição de freelancer, tu vê o dono do estúdio, eu podia pagar mais, podia pagar menos, depois quando você tá na outra posição, você não pode pagar tanto, mas você quer pagar, sabe? É complicado você estar nas duas posições. Às vezes também falta essa perspectiva, não é? Estar à frente de um estúdio é uma coisa com uma... As outras pessoas estão dependentes de ti, portanto... Eu queria ter essa experiência. Eu sempre senti capaz de fazer aquilo. E eu fiz aquilo por 2 anos e eu ainda faço. Eu ainda pego trabalhos que eu faço tudo, que eu contrato 2 ilustradores com a minha esposa, a gente monta uma equipe de 4 pessoas e faz um trabalho. Só que a cena do estúdio em si, aquilo traz, tipo, às vezes tem que falar sobre 5 trabalhos que não vão acontecer. Sabe? E o que eu queria, e aquilo tava crescendo e tomando uma margem assim muito... Você ficava mais em calls, em orçamentos, em planilhas, em reuniões, do que propriamente fazendo o que eu gosto de fazer, que é animar e criar storyboards e fazer vídeos e tal. E tava desvirtuando do que eu queria, que era uma cena mais boutique. Fazer tipo só os trabalhos fixe. Se for para fazer coisas assim, trabalho do dia a dia, eu prefiro fazer como freelancer. Mudei de estratégia. Acho que fizeste bem, atenção, acho que fizeste muito bem, porque é só a pessoa tendo a experiência que sabe. E lá está, não é fácil de ter um estúdio, também não é fácil ser freelancer, mas a pessoa tenta ver onde é que melhor se consegue vencer ou consegue... Eu acho que tinha a ver muito com o tempo também. Eu ficava sempre muito ansioso com o estúdio, sabe? Tava sempre pensando a própria em que podia melhorar, pessoa, o que tinha que fazer. Claro. A própria personalidade da pessoa também pode não ser o ideal, não é? A personalidade ideal para... Não estou a dizer que é o caso, mas há pessoas que são mais ou menos ansiosas ou menos vulneráveis a essa ansiedade. E aí, por falta dessa ansiedade, estou montando agora um estúdio com a Agatha, para tu ver como é que é as coisas. Mas pronto, eu e a Agatha é uma coisa diferente, porque é a boutique que a gente sempre quis. Sabe, tipo, o estúdio que a gente Isso é uma grande novidade. O estúdio. Novidade aqui na dispensa. Eu tive até que contactar a sócia para saber se isso já poderia ser divulgado. E sim, a gente vai fazer uma cena, que é o Pool Studio. Eu e ela e amigos, basicamente. Tipo, é uma malta que vai atrás de trabalhos boutique. Todo mundo vai fazer exatamente como eu estava dizendo. Todo mundo vai continuar sendo freela e ter suas coisas. Mas a gente vai ter essa estrutura que é para atender esses trabalhos quando precisam de uma equipe maior, né? Que é para quando precisa de uma produtora, de um produtor executivo, de não sei quantos animadores, aí faz pela pool. Agora, se for esses trabalhos mais simples, faz de freelancer. Pronto. E aí fica com o estúdio remoto lá, a gente está montando, está fazendo site, está fazendo tudo. Exclusivo. Exclusivo. Depois, quando tiver o lançamento, eu mando. Ou chamo vocês pro coquetel. Mas isso era mesmo o que eu queria, porque no outro estúdio aquilo diversificou demais, tava indo para coisas que eu não tinha mão. E aqui, nisso eu tenho um controle, é só coisas que eu sei fazer e que se der qualquer problema com um freelance e tudo, eu abro o projeto e eu faço a cena. E a mesma coisa para a parte 3D que vai ter no estúdio, que a gente está chamando essa equipe 3D para fazer essa parte, para somar comigo, né? Para poder oferecer também o 3D, juntar os rios e fazer uma coisa... Bed of Fish vender vários produtos de branding e tal, que na mesma pegada, de tipo boutique, só que pro 3D. Fazer só o brand de uma marca, não sei, pronto. Agora, se for o trabalho dia a dia, a malta consegue ainda fazer o trabalho freela, ficar todo mundo híbrido no esquema. Tá, ok. Desejo-te o melhor, da melhor sorte. Tu provavelmente, se tiver que fazer lá uns rigs de personagem, a gente... Tá, isso fala tudo, falamos tudo. Bom, eu tenho aqui também outras empresas que acabei, que já vi com
com quem trabalhaste, aliás, que achei interessantes, Run Zebra Run, tinha uns reels fixe, também com motion designer, Many Project, eu gostei da descrição, Many Project. Rove, por acaso não conheço? A Rove eu fiz vários trabalhos com eles pro Spotify e pro Google. Eles eram tipo um braço do Google e do Spotify para fazer vídeos internos. Vídeos internos não, como do Uber. Como do Uber, pois. Então você entra no app e vê aqueles vídeos. E é fixe porque, por exemplo, eles me chamavam para fazer um mês, assim, de diárias, 4 semanas. E aí era um vídeo de 2 minutos. E simples, de UX, UI, sabe, com alguns textos e tal. E eu ficava, pá, mas 2 meses para fazer isso? E aí foi que eu percebi essa cena de motion tests. Que é tipo, eu não percebi não, né? Eu já percebia, mas eu vi como era sério aquilo, porque além de mim, eles tinham mais uns 4 animadores. E tava todo mundo quase que fazendo a mesma coisa. Okay. Só que tipo, a gente, em vez de ser um vídeo, no final a gente tinha uns 10 vídeos. E aquilo era tipo... Escolhiam, sabe? Então é assim com um cliente rico. Os caras não têm problema, então eles querem ver o que é possível ser feito. Eles têm um mês para fazer o vídeo, mas eles têm tanto dinheiro. Então bota aí um monte de gente fazendo várias coisas e vão fazendo. Aí eles falam, não, isso aqui não, sai, vamos mais para cá. E vai ajustando aquilo. E é por isso que as coisas ficam boas. É verdade. É por isso que as coisas ficam fixas. Tens de ser rico. Tem que ser rico. Porque aí tu faz, tipo, entra um pedacinho de um animador, um pedacinho do outro, e vão somando aquilo, e aí faz uma coisa bada fixe. Olha, como é que foi aqui a tua experiência a trabalhar para a Quanta Magazine no YouTube? Foi tão fixe, meu, porque era... Não conhecias este canal? Um canal com 1.19 milhões de seguidores? Eles fazem esse conteúdo e tudo. Pronto, a cena pra mim que eu gosto é porque eu gosto de ciência. É uma cena que me interessa. Tipo, discoveries, net deals, sabe, essas... física quântica. Eu me interesso por esse tipo de coisa. Então, quando eles apareceram pra mim, eu fiquei bem empolgado pra fazer... as animações, e eram animações bem fichas e matemáticas. E aí, pra mim, foi bem interessante fazer, porque eu aprendia o que eu estava fazendo. E depois eu comecei a assistir os episódios que eu não assistia. E você aprende mesmo, a sério, sobre ciência, sobre buracos negros, sobre a origem da humanidade, sobre, tipo, a origem da vida. Tipo, é bem fixe. Eu gosto desse tipo de coisa. E tá animando pra essas peças era mais fixe ainda. E são vídeos longos ou não? São vídeos longos, são tipo os vídeos de 40 minutos e as animações eram tipo 2 minutos, 3 minutos do vídeo. As animações são tipo pra compor entrevistas. Eu também fiquei impressionado, eu não tinha ideia que eles tinham tanta visualização no YouTube. Os projetos pessoais que tu fazes bastantes, que depois utilizas os breakdowns para fazer essa tal Gumroads, etc. Mas quero perguntar qual é que é a pancada do bacon que vai ao ginásio. Tens um bacon que vai ao ginásio, pelo menos uma vez ele vai ao ginásio. Eu já não sei se ele vai ao ginásio, só se está a beber qualquer coisa. Qual é o quê? A pancada é... A ideia? A ideia, exatamente, que estás num bacon que vai ao ginásio. Isso ali foi logo no começo, quando eu comecei a animar personagem. E eu tinha que estudar. E aí eu pensei em fazer uma cena que era Breakfast Series. Tipo, uma série de coisas relacionadas ao café da manhã, ao pequeno almoço. E aí eu fiz um ovinho, criei um ovinho e um bacon, um ovo frito, com uns bracinhos e tal, pra mim poder treinar o Rubber Hose, que era um script que ainda tem, né, pra animar personagem. E aí eu fiz esses 2 personagens, aí é um correndo, o outro fazendo exercício, o outro fazendo yoga, o ovinho fazendo yoga. Era pra treinar personagem, e aí eu fui desenvolver. Aí tem um que é o bacon sentado e o ovo em cima pegando carona. Só que comecei a aparecer trabalho, eu tive que parar. Mas supostamente era pra ser uma série bem longa de várias animações desses. E era pra ter tipo o copo de café, a xícara, só que eu me desvirtuei, deve ter feito uma campanha política assim. E parei de fazer aquilo, e quando voltei já fui fazendo outras coisas, já não fiz mais. Mas aquilo supostamente era pra ser uma série bem longa, personagens de palitinho relacionado ao pequeno almoço. Ok, tá explicado. Era um projeto maior, mas mas ficou. Não, mas está explicado. O que tu disseste que era para fazer isso é para fazer ricos, o que tu disseste? Rubber Hose, é para fazer animar bracinho, perna, animação de personagem, When change is forever constant, motion becomes perpetual. Points of discovery along great continuous series. We are the architects of
destiny, journey through time without end, and bend reality to your will. Isso lá no começo, ainda Isso também te destacavas por causa disso, não é? De saberes essas coisas. teve ali um período, 2018 a 22, que a malta animava muito personagem, né? Agora parece que tiraram e só querem gradientes e UX e UI. E na época me chamavam muito e era muito valorizado. Tipo, tinha pouca gente que sabia animar personagem no After Effects. E a malta queria fugir do Cell, porque o Cell dá muito trabalho, demora muito tempo, precisa de muita gente, e às vezes conseguia animar o personagem. Não sei o que é, desculpa. É a animação Cell frame a frame. Ah, sim. Cell Animation. E aí a malta queria fugir disso e fazer no After que era mais rápido. E aí, tipo, mas aqui no Cell consegue fazer um head turn. Aí eu dizia, não, mas dá pra fazer no After também. Ah, mas aqui no Cell precisa girar o corpo, fazer animação frame a frame. Eu falava, não, mas dá pra fazer no After também. Então, tipo, a malta vinha atrás de mim meio que pra fazer esses tricks nos personagens, né? Ok, fixe. Aí por um tempo foi bom, mas aí morreu. Mas depois a malta caiu. cansou. Por acaso eu li uma matéria essa semana, a Agatha me mandou, da Buck, dizendo que está sendo uma tendência a voltar, que as marcas estão começando a adicionar personagens, characters nos brands de novo. Então vamos ver se Mas foi um pouco tempo, volta. então. Quer dizer, mais ou Foi menos. não, disse que é uma tendência de 2026. Voltar a ter personagem nos brands da marca. Pode ser que a gente tenha aí mais personagens para animar. Espero que Boa, sim, porque boa. os UX e Mas UI a são Buck fixe. faz muita coisa e 3D também, com personagens. Quem? A Buck? A Buck faz, mas tipo assim, se tu botar assim, os trabalhos todos deles, tu vê que Não, tem muita, pois, coisa, muito mais, tá muita bem, coisa tá bem, tá bem, clean, de texto, gráfica, Sim, sabe, sim, design pois é. gráfico, Pois é. textual, Tem razão. bolinhas, muita coisa de bolinha. Tem razão. É verdade. Muito bem, nós agora vamos entrar aqui na categoria dos assuntos diversos. Na dinâmica, ok? Ok, na dinâmica, exato. E então, o primeiro assunto diverso, mesmo assim, só para abanar as Espero que coisas, não seja tem a ver com a político. tua opinião acerca da inteligência artificial. Ok. Ok? Pronto. Mas antes de mais, escolhes aqui um meme. Antes de falar da inteligência Antes artificial, de falar, escolhes um meme que representa a forma como tu te sentes em relação à inteligência artificial. Adoro. Impecável. Estás a sentir? tô. Ainda sentes assim? Eu acho que sim, porque Como é que sabe, conta-me lá? olha, O que é que- ontem eu tava nos feeds aí do Instagram, não sei, e aí me apareceu um pedaço de vídeo de um corte do Silicon Valley, aquela série tem que é uns nerds, que tem uns apps e tal, e aí o cara inventou um app que lia o hot dog, que reconhecia um hot dog. Isso faz tempo, sabe? Hoje em dia já, né? Ninguém. Mas não. na época era tipo, uau. E aí ele botava assim o telemóvel na frente do hot dog e reconhecia o hot dog. Mas aí quando ele colocava para outra coisa, em vez de dizer o nome da outra coisa, dizia, não é um hot dog. E aí eu fiquei pensando, o AI é isso. Tipo, todas as ferramentas até agora, que eu comecei a brincar, é legal ali, mas depois fica. Não chega, não chega. Eu acho que o AI. Já experimentaste algumas ferramentas? Muitas. É? Ok. Muita coisa de AI. Eu sempre tô vendo as coisas novas e testando. E eu acho que aquilo é meio que uma bolha. É uma bolha, não sei, um esquema de pirâmide, NFT, não sei, porque, criou um mercado, muita gente vai ser substituída por aquilo, ou pelo menos vai ser agregado, vai virar um atu e em vez de precisar de uma equipe maior, vai precisar de menos gente para fazer, concordo. Tem o Slop também, que eles estão criando aí, esse conteúdo de AI que nem fede nem cheira, tipo, tanto faz o conteúdo. Tem um mercado que eles vão criar, lógico, vai ter, as marcas querem fazer 10 stories por dia, e faz com AI, meu, whatever, sabe? Mas eu acho que a cena craft, o vídeo personal, é o que tá voltando esse ano. Eu acho que a malta entrou numa onda de AI, de fazer tudo em AI ano passado, e em 2024, e agora esse ano vai voltar um pouco do craft do humano, e de tipo, dar esse brilho, porque pra mim o AI é plástico. Ele não faz, tipo, você vê, eu olho para aquilo, eu sei que a gente trabalha na área e tem um olho mais, talvez mais treinado para isso, né? Sim. Mas quando eu olho para aquilo, para mim já é uma textura, sabe? O AI já é uma textura, não é uma cena,
inovadora. Primeiro que é um plágio, é a maior máquina de plágio do planeta. Tipo, eles pegam, Pois, copiam tudo e criam outra coisa em cima. A gente também plagia, né? Pega um pouquinho de um pouquinho de outro, um pouquinho de outro. Mas a máquina não pensa como a gente. Então, o que eu já fui mais cético, já tive mais medo do AI, mas agora eu estou um pouquinho com menos medo, porque eu acho que vai continuar existindo um mercado, que é o mercado craft, que é as marcas que querem fazer coisas humanas, e essas mesmas marcas vão fazer coisas em AI também. Vai pegar vai ser parte do conteúdo dessas marcas, vai ser AI. Então, eu acho que quem deu mal é os juniors, os juniors, a malta mid-level, porque o AI pode sugar o trabalho que essa malta fazia. Por outro lado, a profissão cresceu muito, tinha muita gente, tinha curso de motion em todo lado, né? Tipo, tinha sei lá quantos, lá no Brasil, sei lá, de 6 em 6 meses saía 1000 motion pro mercado. 1000 da quantidade de cursos que tinha. Talvez isso vai dar uma boa cortada, porque é isso que o AI tá vendendo, né? Essa cena de automação, de tu precisa ter menos gente. E supostamente ele faz algumas coisas, mas eu acho que o trabalho com a alma ainda não faz. O trabalho mesmo. Eu sinto que tem pessoas que vêm atrás de mim querendo isso, fazer o trabalho que, tipo, é uma pessoa que está fazendo e eu estou em contato, em reuniões com outras pessoas e a gente está chegando em alguma coisa junto. Pode até usar o AI para fazer uma footage ou criar um conceito ou não sei o quê, mas, tipo, o storytelling, como contar a história, é por um humano, sabe? E eu acho que se não fizerem mais isso que é feito, vai tudo virar o mesmo daqui a um tempo. Pois. Agora eu também acho que é uma ilusão. O AI é um pouco um conto de fada. Que, tipo, a malta acha que aquilo vai resolver tudo. E eu acho que isso é uma cena que foi vendida pelos 7 big techs, whatever. Que, tipo, olha, vocês não precisam disso. Agora vocês têm isso aqui faz tudo. Eu acho que foi uma ilusão, não foi bem assim. Eu acho que até vendo os números, como estão as coisas, os prejuízos que eles estão tendo e o dinheiro que não está voltando, é claro que não... Eu acho que foi um pouco um esquema de pirâmide. Talvez eles venderam que aquilo ia ser muito rápido e talvez demore mais. Sabe? Para chegar no nível que eles estão dizendo que era suposto já estar agora. Pois. Eu só sei que motion designers, we still here. Boa. Ótimo, está bem. Foi um bom finish desse... We're still here. Ok, acho que sim. Olha, uma coisa, tu achas que, por exemplo, o tipo de plataforma e o tipo de conteúdo também tem alguma coisa a ver com isso? Ou seja, sei lá, o AI ser um conteúdo mais fácil de usar no TikTok, mas menos fácil de usar no YouTube. Estás a ver o que eu quero dizer? Ou seja, as marcas também poderem, uma vez que têm que estar um bocado em todas as plataformas que querem estar presentes, não é? Tal ser visto, não sei o que, aquela coisa. Se calhar em algumas plataformas podem usar umas técnicas, noutras plataformas usar, porque às tantas, uma coisa era antigamente tu tinhas a televisão e pouco mais, e portanto tinhas a imagem e o vídeo, mas só tinhas um output, que era a televisão. Agora tu tens várias... Acho que eles provavelmente vão criar maneiras novas de... Eu mesmo que acho que a inteligência artificial é de plástico, acho que ela não vai continuar a ser usada para determinado tipo de audiência. É da mesma forma que tu estavas a dizer sobre a alma e tal. Há filmes que são absolutamente fantásticos, cheios de riqueza e experiências humanas de partilha e não sei o quê, mas os mais vistos são os que são mais plásticos, às vezes, não é? Pelas massas. Sim, e, portanto, eu acho super-herói. Pronto. Mas às vezes no super-herói também tens alguma... Mas, por exemplo, um filme desse da Marvel, se calhar vai ser feito todo em AI. Por quê? É um filme que o quê? Não tem o quê? Alma. Não tem alma. E aí, agora tu vai ver aqueles filmes lá... Há pessoal aqui que pode curtir bem. E há, de certeza. Tem um following gigante, a Marvel. Não, eu tô a brincar, mas... Aqui a mandar embora a minha audiência. Aqui jogar uma polêmica. Olha, fizeste que ele corta um bocadinho. Para ver se dá uma polêmica aí no vídeo. Mas as cenas... Aquilo é feito em larga escala. É uma produção do filme, é uma cena industrial de fazer filmes, né? Eles fazem um filme, tipo, eles têm aqueles planejamentos de fazer aqueles filmes daquele monte de super-herói, é uma fábrica de filmes, né? Eu não tô dizendo, talvez dizer que foi sem alma foi muito pesado, mas pronto, não fiquem ofendidos. Não. É só, tipo, é porque aquilo é uma fábrica de filmes, eles fazem aquilo com projeto e aquilo é feito visando o lucro e tudo. É diferente de um filme que vai concorrer Veneza, Cannes, aquele filme que eu adoro que tu indicou do gajo japonês que limpa as casas de banho. Perfect Days. Perfeito, meu. Ali, tipo, os AI vão fazer um filme daquele, duvido. Pois é, verdade. Sabe, porque ali tem alma, e tem craft, tem humano, sabe? Tipo, eu adoro esse filme.
A Agatha disse que foi uma indicação tua. Foi, E, foi. e eu acho que esse tipo de coisa vai ser valorizada daqui a um tempo. E eu tô querendo ou não, os filmes da Marvel estão dando uma caída. Não estão? Tipo, eles tiveram um auge. Eu assisti muitos filmes de super-herói, adorava filme de super-herói, mas virou uma coisa, uma fábrica de fazer filmes. Os caras começaram a fazer de tudo, de nada, por nada, tudo visando em bilheteria, em lucro. Os filmes não tem mesmo, sabe? Não é aquele do Batman que é mesmo o que o gajo, que o Coringa morreu. O Heath Ledger. Yeah. Esse filme pra mim de super-herói, esse filme é foda, mas tu vê a construção do filme, é totalmente Batman. diferente desses outros, dessa nova leva de filmes da Marvel, que é tipo muito... Parece que tem que fazer porque tem que fazer, porque tem que sair o filme pra dar bilheteria e pra dar mais dinheiro. Pois, Dá pra saber? percebo. Olha, a nível do que tu trouxeste aqui para nós. Ah, pronto, ó. Eu trouxe uma coisa que é um pouco fora, mas eu acho que Vem no bolso. eu vou primeiro Também mostrar... estava a pensar assim, onde é que está a mochila ou alguma coisa? Não. Eu vou primeiro, Chaves de casa. eu vou primeiro mostrar, Chaves de casa de Lisboa. Cheguei a Lisboa. mas ó, Tchim! é um imã. Mostra lá, dá cá. Espera lá, eu vou lá. É um imã, que é um abridor de cerveja, que eu comprei em Madrid. Quer dizer, nem é da Patagónia, não é da Índia. Yeah, mas eu vou explicar. Então vá, mas espera lá. Tem ímã, portanto, para... É um imã, na verdade, ele tem dupla função, ok? Tem dupla função. E depois tem aqui a função também de... Espanha! Espanha. Então, Espanha. isso aqui foi assim. Antes daqui, eu estava até falando que era difícil, porque hoje em dia é tudo digital e eu não tinha os meus discos, nem meus CDs, nem os DVDs de séries que eu assistia e tudo. Mas aí eu estava passando na frente do meu frigorífico e eu vi esse daqui. Foi o primeiro imã que eu comprei quando eu vim para cá em 2012 e comecei uma coleção de imãs. E hoje em dia eu tenho tipo quase 100, de todos os lugares que eu passei no mundo. Desse género assim, carica, ímã? Não, imãs. Ímãs. Imãs. E aí, tipo aqui, esse eu comprei em Madrid. Foi quando eu vim pra cá em 2012 com a Agatha. A gente fez uma trip na Europa, ficou um mês viajando. E aí foi onde eu comprei meus primeiros 8 ou 10 imãs. Tipo, Bruxelas, Alemanha, Sim. E aí depois disso eu nunca mais parei. Toda cidade que eu vou comprando. E eu acho mesmo que, tipo, essa cena das viagens e de viajar ao mundo foi que eu consegui chegar onde eu tô. Tipo, que abriu minha cabeça para novas coisas e novas referências. E, tipo, ver que o mundo era muito maior mesmo do que eu imaginava quando ainda estava em Fortaleza. Então, tipo, toda vida que eu passo gosto de estar com isso no frigorífico, sempre quando eu passo eu vou me lembrando. E tem as memórias de, tipo, ai, caramba, lá no Camboja a gente passou por isso, não sei o quê. É verdade. E tipo, vai vindo referências e coisas, experiências que eu passei e que às vezes pode estar indiretamente conectado ao meu trabalho, sabe? Claro. Da minha formação como pessoa, então acho que ainda há coisas físicas que eu posso mostrar, mas eu fiquei um pouquinho ansioso de não ter nada. Não, mas mas é uma boa... Mas por conta disso, de ser tudo digital, eu fiquei pensando, pô, eu vou levar meu telemóvel, é a coisa mais importante que eu tenho. Aí eu pensei, não, que isso aqui tem memória. Tem memória, claro que sim. E não desvalorizando, porque isso tem memória e depois também acabou por fazer com que, não, agora sempre que eu visitar vou levar uma peça porque vai... A estrutura também esta ideia das viagens e da Eu sempre adorei fazer coleção também. Boa. E era uma coisa pequena, sabe? Que, Ok. dá muito jeito. E não desvalorizando, se alguém se perguntava porque é que estas lojas de recordações recuerdas existem tantas, temos aqui Um exemplo, um exemplo de um consumidor. Mas essa aqui é útil, né, também, que dá para ainda para... É isso. Olha, vamos terminar então assim a nossa conversa. Quero terminar também, desejar ao pessoal muito boa sorte, não é? Nas suas carreiras. Boa sorte. E continuação aí de trabalho. E pronto, cá estaremos para mais conversas com profissionais da área para vos mostrar um bocadinho os seus percursos.
Tchau, tchau. Adorei!